em nome da OAB São Paulo e do Departamento de Cultura e Evento, iniciaremos, nesse momento, a palestra sobre o tema Casamento, Origem até a presente data, com o objetivo que seja para todos nós um grau de conhecimento e que de muita importância para o nosso dia a dia profissional. Venho agora com grande satisfação e honra, na qualidade de presidente de mesa, apresentar a vocês o nosso palestrante, que é advogado, doutor em Direito, professor titular e ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, regente da pós-graduação e Direito da Faculdade FAAP, ex-conselheiro federal da OAB por São Paulo, consultor e parecistas, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Álvaro Vilaça Azevedo. Por favor, recebam-o com uma salva de palmas, por favor. Nós vamos falar hoje sobre a base central do direito de família, que é o direito matrimonial, a parte do casamento. Antes disso, eu quero agradecer ao presidente da mesa, meu grande amigo, e dizer que quantas vezes eu for convidado, tantas eu virei para falar aqui nesta casa, que me é muito cara, e onde eu fui, inclusive, também conselheiro estadual, 2 lustros, 2 gestões. E em Brasília também tivemos oportunidade, no Conselho Federal, de fazer muita coisa em prol da nossa classe. Em prol da comunidade, desde a minha tese de doutoramento, a lei que nasceu depois de 1970, a lei do bem de família, que resguarda a família pela simples residência, independentemente de formalidades, que era uma verdadeira pantomima, pessoa, para ter sua família defendida, tinha que fazer publicações, dar satisfação a credores. Hoje é até mais simples, porque nem registro mais precisa. É preciso, então, que haja a moradia. Morou, está protegido. Sai de uma casa, vai para outra, está protegido. Então, a família começa por aí, pelo berço. Tanto a família no sentido antigo, que é a tradicional família do Código Civil, que vai perdendo muito da sua situação de formalismo, a família moderna sem formalismo, em situações até não só entre o mesmo sexo, o sexo diverso, como também no mesmo sexo. Então, nós chegaremos até este ponto, que é onde está a jurisprudência, onde está o direito brasileiro, e de alguns povos que, inteligentemente, protegem a todos, não a família, mas protegem as famílias. Porque a grande importância na família não é o casamento, porque precisa haver intuito de construção de família. Não adianta haver casamento, formalidades, etc., e depois cada um faz o que quer, é uma dissociação completa de sentimentos, maus tratos, e assim nós não podemos viver. O problema da família concentra-se no intuito de constituição dela. E assim existiu, vamos dizer, se nós formos pegar um livro antigo, Jean Godmet, no seu livro Les Institutions de l'Antiquité, nós vamos ver que na Antiguidade, e isso para não falar antes, porque os documentos anteriores sumiram na destruição da Biblioteca de Alexandria, e assim os romanos foram um pouco culpados nessa destruição para quererem surgir de então, como se do nada, para mandar na humanidade. Na verdade, os casamentos que existiam na época primeva eram o casamento de fato, em que a pessoa bastava viver junto para estar casado, seria hoje uma coisa como união estável. Só que a união estável não é transformável em casamento, a não ser que os concubinos ou os conviventes queiram, nesse sentido, os dois de comum acordo. Mas ninguém pode, por exemplo, dizer eu quero transformar minha união estável em casamento contra a vontade do outro convivente. Isso não é possível hoje.
Antigamente era a essência. Bastava viver junto para estar casado. Então, vai lá, então houve sempre uma afronta à lei? Não, porque havia sempre uma instituição da família que é diferente do casamento. O casamento, a união, é um contrato de convivência. A família é uma instituição. Ela vive através dos séculos e os costumes vão propriamente mostrando os seus limites, os seus coloridos, as suas situações. De tal sorte que a família, ela é, então, primeiramente, essa união entre os conviventes. Podia se transformar, por exemplo, através de um símbolo, o rapto simulado da mulher, ou então convidando a mulher para um banquete na casa da família, automaticamente ela saía dali casada, e, na verdade, esses casamentos eram simbolizados, por exemplo, no caso, com uma entrega de arras, como se fosse uma compra simulada da mulher, em que eram entregues as arras, que vem do grego, que quer dizer sinal, que ainda existe no nosso Código Civil, arras, que é sinal de princípio de pagamento. E no casamento era um sinal de que queriam tornar-se marido e mulher naquela época. Essa situação das arras, chamadas depois arras esponsalícias, ela dava confirmação do negócio matrimonial, que era realmente, na realidade, realizado pelos pais. Os pais é que casavam os filhos. Daí os episódios aí na história de filhos que não quiseram se casar, rebeldes, etc, etc. Romeu e Julieta é um caso específico. Mas, na verdade, essa situação do casamento na antiguidade, ele era muito semelhante com o de hoje. A solenidade existia, não havia participação do Estado, eram as famílias que se organizavam e faziam esses tratados de família, contratos, e, na verdade, passava a existir essa família, às vezes até com pluralidade de cônjuges, como mostra a própria Bíblia. Nessa época em que eu me situo na antiguidade, é mais ou menos 4.000 anos de hoje, ou depois de Cristo, para não ser muito preciso. Na verdade, essa situação da Bíblia era justamente essa de convivência. A convivência sempre foi a base fundamental da família. Passavam a viver juntos, depois de 7 anos podia haver outro casamento, outra mulher, e assim até o nosso poeta também, acho que foi Castro Alves, Olavo Bilac, que falou sobre a questão de que fulano casou-se com a mulher pensando que estava se casando com outra, teve que esperar 7 anos para depois se casar com a outra e tal. Quer dizer, são as concepções de família em cada época. Hoje nós vivemos uma ideia de monogamia. Nós temos a ideia da monogamia que já estava presente na Constituição Federal de 1970, vamos dizer aí, que eu ainda não peguei nas fichas para não aumentar a palestra, senão começa a me lembrar de coisas. Então, era o artigo 165 ou 175, que tratava da matéria. O casamento é a união monogâmica e indissolúvel, como era aquela época, entre um homem e uma mulher, etc, etc. Aí vem o casamento da antiguidade, passa para a Grécia, que já não é antiguidade. A Grécia, depois vem para o direito romano. E na Grécia tem episódios até literários a respeito dessa matéria. É o caso do casamento de Ulisses com Penélope, né? Então, o grande Ulisses e Penélope, ele ficou 5 anos fora de casa, brincando lá com as suas grandes ninfas e tal, e a mulher comportadinha fazendo tapete em casa. Até dizem que alguma dessas fábricas atuais
são perpétuas, porque já nasceram naquela época. Porque já imaginou ficar 5 anos fazendo tapete? E então havia um divórcio automático. Passados 5 anos, a mulher se desligava e o homem do casamento automaticamente. E aí, então, essa separação automática dava a ideia de que a pessoa estava divorciada. Então, começaram a surgir para Penélope propostas de casamento. Grandes, ricos da época e tal, faziam propostas. E devia ela ser muito bonita, não só por isso, e prendada. Uma já, então, negociante de tapetes, que possibilitava essa posição. Ela recusou a todas as propostas, dizendo sempre que estava esperando Ulisses. E quando Ulisses voltou, ele vem disfarçado, ela nega o casamento, mas, na verdade, ele, quando se identifica como Ulisses, tem que casar-se novamente. Quer dizer, bastava conviver juntos, mas sob nova proposta de casamento. Por isso é que se diz que o casamento era um fato. Ele se extinguia no tempo e, com o tempo, ele se consolidava, independentemente de qualquer atividade extrafamiliar. O governo, por exemplo, não participava dessa situação. Agora, vem para Roma. Roma, que também, logo depois, é difícil conseguir. O meu problema é abrir garrafa. Dizem que, aí a minha mulher pega, abre direitinho. Eu falei, não é possível, estou ficando fraco. É a velhice que se avizinha, já está mais do que avizinhada, né? A gente sempre acha que é moço e tal. Só quando você vai pular um obstáculo, não sendo muro, claramente, porque é muito alto, aí você percebe as limitações. Mas, na verdade, é uma situação que em Roma começa propriamente na Lei das 12 Tábuas, 450 a.C. Mas na Lei das 12 Tábuas já estava lá esse tipo de casamento de convivência. Bastava conviver juntos 1 ano para estar casado. Mas não era uma situação, um vai viver na casa do outro, simplesmente. A mulher ia viver na casa do marido e vivia lá 1 ano, sob posse de estado de casado. E aí, passado 1 ano, se ela quisesse, ela ficava sob o poder, a manos do pater familias da casa. Podia ser o próprio cara que se casou com ela, ou um filho de família e tal. Passado 1 ano, se ela não quisesse continuar vivendo sob aquela manos, ela vai, não, quero viver sob a força do meu pai. Aí ela voltava para a casa dos pais, 3 noites, a lei fala trinocti usurpatio, quer dizer, usurpação das 3 noites. Voltava para a casa do pai, ficava lá 3 noites e continuava sob a manos do pater dela. E voltava para a casa do marido. E aí, então, nascia a ideia, quando ela ficava definitivamente na casa do marido, ela tinha que existir um contrato, um conventio in manum. Quer dizer, ela ficava assim. Isso foi propriamente, segundo os autores e tal, Rodolfo von Hering, Carl Friedrich Savigny. Na verdade, vocês veem lá que a situação era de uma vida assim, familiar e tal. As mulheres adoravam os manes, os antepassados dos maridos, que eram os deuses domésticos, e quando ela não estava sob manos na casa dela, ela adorava, ia às cerimônias na casa do pai, também para orar e receber os ensinamentos dos patres famílias que estavam no passado já tinham morrido. Havia um costume, mores maiorum, eram costumes maiores, dos maiores, dos antepassados. Em Roma, nós vamos encontrar o mesmo tipo de situação. O casamento de convivência, que é esse das 12 tábuas, bastava viver dessa maneira 1 ano, e por passado 1 ano, consolidava-se a posse matrimonial.
chamava-se posse do estado de casado, que existe ainda hoje em todos os códigos civis do mundo. Quando existe dúvida sobre o casamento, a posse do estado de casado é prova suficiente para que haja a aplicação do princípio indúbio pro matrimônio. E, além disso, surgiram depois outros casamentos. Casamentos, por exemplo, do Ius Civile Romanorum, dos direitos dos cidadãos, que era o casamento da confarreatio. Parece que a pessoa ia lá fazer farra. Então, farra quer dizer o pão, farinha. E então havia um pão que eles faziam na época, aquele que a gente come às vezes, pão de Cristo, pão dos judeus, são aqueles pães antigos, que eles propriamente comiam juntos esse pão antes de entrar na casa, no átrio. E ali existe um altar de sacrifícios, e sacrificavam erradamente pequenos animais, porque os animais não têm nada a ver com a felicidade dos homens. Os bichinhos iam lá morrendo, perdendo. Eu que sou favorável à defesa dos bichos, faço até parte da comissão aqui da OAB, de defesa dos animais. Só não trouxe para cá os meus cachorros ainda, porque eles são muito comportados, mas só parecem leões ou Golden Retrievers, e os outros que são, parecem ursos. O mais velho tem 65 quilos. Então, um monstro. Se trouxer aqui, todo mundo desmaia, mas ele é bonzinho, mansinho. Morde, às vezes, a calça. É uma graça. Chamado Leopoldo, é o chefe da gangue. Mas, então, na verdade, faziam isso e vinham em procissão pela rua, contando piadas péssimas, que os romanos eram muito desbocados. E então, nós sentimos eles vinham juntos, como hoje o pai da noiva leva a noiva até o altar e depois entrega a tradício, entrega a moça para o noivo, e aí então continua a briga. Continua a felicidade, que é segundo um poeta, Antunes Varela, uma coisa assim, que é uma árvore. Ela está numa árvore de dourados pomos, mas nós nunca pomos onde nós estamos. Que é verdade. Você está aqui, você quer estar em Paris. Está em Paris, quer voltar para casa. E a gente nunca está satisfeito com aquilo que tem. E, às vezes, alguém quer pular um muro para ver como é que é a mulher do vizinho. Se ela tem as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, só para ir testar, porque, na verdade, é tudo ela mesma rouba, né? A mesma coisa. Tanto o homem quanto a mulher, porque homens são terríveis. Já gostar de homem é uma infelicidade. Mas tem gente que gosta. Eu estou aqui 52 anos de casado, ainda indene, completamente livre das minhas atribuições. São sempre a palavra de comando. Quem manda em casa é o homem. A mulher fala e ele diz amém. É assim que termina a frase da concordância. Mas se não fosse assim, não haveria esse clima agradável da família, pelo menos da minha, com todos os problemas que todas as famílias têm. Sempre tem lá a ovelha negra da família, a ovelha parda da família, e às vezes tem a outra, a boazinha, ou o bonzinho, que então na Bíblia aparece sempre como um privilégio, porque é para ele que o pai vai matar a melhor ovelha quando eles voltam para casa, todos depenados, arrebentados e tal. Então, nessa situação, vocês vejam que não é sempre muito bom ser bom constantemente. Tem que ser dar uma de Jesus. Às vezes pega no chicote para expulsar do templo os fariseus. E aí veio a confarreatio, que eles comiam juntos esse pão, oravam aos deuses domésticos e ingressavam na casa. A entrada da casa tinha isso tudo a gente sabe pelos aqueles livros, Noites Áticas, né? De Hering, principalmente, é um grande piadista, ele é gozador. Ele fala que, certas épocas, as mulheres contavam a sua idade pelos seus maridos. Quer dizer, uma época de completa arbitrariedade. Mudou-se todo o sistema romano, fins da República. E, nesta altura, nasce ao lado
deste casamento ressurge aquele casamento que era por compra da mulher. Então, essa compra fictícia da mulher, com as entregas das arras, etc., e geralmente com algum documento. Então, era per escritura. Por escritura, chegavam lá os dois passarinhos e diziam-se namorados que queriam viver como marido e mulher. Eu falei, vai viver. Era o casamento de fato. Não, nós queremos um documento. Ah, mas o documento não é ad solenitatem, porque não é o Estado que está dando. É uma pessoa que sabe escrever, que pouca gente na época sabia. Então o cara escreve, nasce aí o primeiro tabelião, dizendo, perante mim compareceram 2 pessoas pretendendo se casar e tal. E aí ficavam com esse documento. Esses 3 casamentos, propriamente, vão continuar a existir, vêm para a Península Ibérica, entram no direito espanhol, depois no direito português, nas ordenações do reino. Vamos à primeira, que foi a ordenação de Afonsinas, de Dom Afonso, que é de 1400 e pouco. Depois vem as Manuelinas, de 1527. E aí vem as Filipinas, quando Portugal estava sob o domínio da Espanha. Então, Dom Filipe, ele praticamente copia a Constituição de Dom Manuel anterior. As constituições, quer dizer, as ordenações do reino, né? Nessa verdade, isso já é 1603. Essa situação existe, vem para o Brasil, e o Brasil, então, tem, só para os portugueses que moravam aqui, tem esse sistema de legislação, que é justamente o casamento por essas 3 formas. Podiam continuar casados vivendo juntos, ou por escritura, ou pela igreja. Então, nós vamos ver que isso aconteceu no Brasil até 1850. Em 1850, surge o decreto 181 de 1890. E aí, em 1890, são revogadas essas 3 formas de casamento antigas, que já tinham sido revogadas pelo Concílio de Trento. O Concílio de Trento, como havia muita ligação entre padres, etc., e o pessoal que trabalhava nas paróquias, nasciam filhos e tal, freiras também. Então veio em 1563, estabeleceu-se a proibição desses casamentos, chamados casamentos concubinários, de fato, entre os clérigos. Na verdade, era tão comum isso, e veio até nós temos filhos de juristas, o maior jurista, um dos maiores brasileiros, filhos de padre, de maneira que era uma situação normal que acontecia. Mas, mesmo com o Concílio de Trento proibindo, quem for estudar Augusto Teixeira de Freitas, na sua consolidação das leis civis, vai encontrar lá, pelo capítulo 101, por aí, vai encontrar a ideia de que o Concílio de Trento proibiu o casamento de fato e ele continua a existir. Em 1563, aí em 1603 aparecem as ordenações filipinas tratando do casamento. Quer dizer, não adiantou nada haver a condenação da igreja, que era potentíssima na época. E aí continuaram a existir, porque era um costume arraigado no povo, com essa proibição dos padres de se casarem, porque tinham que ser como Cristo, etc., um monte de coisa que não tem nada a ver com individualismo, mas é um coletivismo programado num standard que foi a vida de Jesus, que é outra época, outras situações, e também hoje pode ser que alguém queira ficar sem se casar e ficar solteiro. É uma opção de vida.
Mas o que eu acho errado é a imposição. Outras religiões não, liberam, né? Por exemplo, monges, etc. Não sei se monges, mas talvez no protestantismo existe a possibilidade do ministro se casar, que é bom que se case para ver o que é bom. Então, você, uma mulher casada, não veio à missa. Pau, né? Shame, como diz, né? Vergonha. E aí, então, a mulher fica pecadora porque não foi à missa. Como se os seus sentimentos, as suas ações dependessem de um quadrado lá fechado numa igreja. Porque já Jesus previa isso quando ele falava que a igreja está em nós, interiormente, não fora. Porque não adianta você ir à igreja, bater peito e fazer montes de besteira fora, né? Estupros, assassinatos, etc. Então, essa situação, de vez em quando eu ponho lá um solzinho para poder... Não vou falar, só vim aqui para falar mal da igreja. Errado. Quando eu fiz a palestra lá na... quase fui, porque eu fiz essa palestra mais ou menos uns 10 anos atrás na igreja aqui, na igreja São Bento. O reitor era um rapaz, 25 anos, novo. Eu falei, olha, eu vou ser excomungado. Ele falou, eu garanto que você não será. Posso falar mal? Posso falar? Pode. E fui aplaudido de pé. O negócio... Quer dizer que a meninada lá estava favorável. Mais liberdade. Quase saiu uma revolução. Falou, tira o Vilaça daqui logo, senão os pais já vão pegar umas namoradas. O que faria muito bem. Porque dá uma temperança melhor. A pessoa começa a ver coisas lindas. Olha o sol, as estrelas. Quando o cara está num problema familiar, não vê nada. Que tá chovendo? Não, tá sol. É um negócio de louco. Eu nunca tive esses problemas, graças a Deus. Tem prédio aqui em cima. Tem. Segura a estrutura. Ninguém deve dizer, desta água não bebi, porque que não beberei a gente sabe. Aí vem essa, no próprio direito romano, surge essa história do casamento grego, que era o divórcio automático. Quando eu quis colocar isso no Brasil, no projeto de novo Código Civil, que ainda era anteprojeto, em 1972, falei com o nosso chefe lá, Miguel Reale, ele achou ótimo. Pôs 2 artigos, foram os primeiros que caíram, que era automático, o cara se separou. Eu falei, se separou, não pode haver contrato eterno, ainda mais de sentimento. Se o cara o cara não gosta mais da mulher e vice-versa, estão dormindo na mesma cama, já não precisa nem isso, porque aí você pode virar, né, de bumbum para o outro, então não tem problema. Mas o problema é a coceira, segundo os meus clientes. Meus clientes, vocês têm que se separar, um casal jovem, bonito, etc. Olha a vida, o banco do jardim, as estrelas. O doutor, eu posso fazer tudo o que o senhor quiser, mas à noite o senhor vai dormir lá em casa com a minha mulher? Eu falei, se é assim do jeito que você está falando, não. Porque ele falava, eu chego perto, me dá coceira. Eu falei, toma um claritinho e vai. Na verdade, era um negócio violento. Mas sempre as mulheres são inteligentes. Eu tenho 2 filhos e 2 filhas. As 2 já estão divorciadas. E os maridos vieram se queixar para mim. Sua filha é muito brava. Eu falei, mas eu não tenho culpa. Eu fiz tão nenezinho, bonitinho, agora estão umas feras. E os homens casados, ainda estão casados. Quer dizer, hoje em dia é mais fácil criar criar filho do que filha. Porque as filhas estão por aí. Elas se defendem, graças a Deus. Isso é um começo de quase meio de emancipação. A mulherada está mandando agora explicitamente. Antes mandavam por trás, né? Por que Júlio César falou aquilo? Por causa da mulher que estava por trás. Mas não era a mulher dele, era a mãe. Tinha uma força tremenda. Principalmente as amantes, que são as filiais. As filiais são terríveis. Eu nunca pude perceber isso, infelizmente.
Porque depois manda a gravação lá para casa. Ah, você, seu malandro, você me traiu. E tem que contar a história do Somerset Maugham, que quando o homem erra, sai de casa, é uma aventura. Quando a mulher sai, já não existe mais nada entre eles. Porque a mulher pega no pé. A mulher, ela fica ali, quer direitos, então o homem não liga muito. Mas, não eu, porque eu sou um homem ciumento. E tinha uma filha tão ciumenta que quando eu ia conversar com uma aluna, ela vinha e dava uma ombrada na aluna. Você não fique perto do meu pai. Eu falei, mas não faça isso, que é falta de educação. Andréa, mas aí vem essa história do casamento da Penélope, que é a mesma coisa, reproduzido no direito romano, numa das novelas de Justiniano. Justiniano, já no século V, VI, depois de Cristo, quer dizer, já em plena Idade Média, começo, ele estabeleceu lá uma das novelas, se não me fala a memória, 73, por aí. E essa novela dizia que se houvesse a separação por mais de 5 anos entre o homem e a mulher, não sabendo um qual o paradeiro do outro, dava-se o divórcio. Se soubesse qual o paradeiro, tudo bem. Aí vem os autores romanistas, eu sou professor de direito romano também, lecionei direito romano em Roma, é um perigo desgraçado de mudar a história, mas andei botando lá uns sais para melhorar, porque o romano estava muito por baixo. Só fazia coisa errada. Então vamos lá dizer que ele também era boa gente. E os romanos, eles tinham esse problema, que a ideia da convivência, é a minha tese de livre docência, em 1976, que a convivência é a parte fundamental do casamento. Aí vem um romanista, não esqueço o nome dele, num congresso aí na Argentina, e defendeu o contrário, um livro inteiro publicado, tese. E eu fui contra o livro do homem. Foi uma briga no congresso. Porque eu dizia o seguinte, que a parte mais importante do casamento é a convivência. E ele dizia, agora já mudou, que a parte mais importante é affectio, afeição. Affectio maritalis et uxoris. Afeição do marido e da mulher casada. Na verdade, não tem nada de afeição. O cara está preso num lugar desconhecido, a mulher pode amá-lo, rezar por ele toda noite. Meu querido, meu bem, estou esperando você. Que não há casamento. Passados 5 anos, dava-se o divórcio automático. Por quê? Porque ele não estava em casa. Estava em lugar incerto e não sabido. Por causa da convivência sob o mesmo teto. Aí, nesta altura, a ideia é mesmo de que a convivência é mais importante. E ainda hoje, que quando a convivência cessa, o problema vai mal. Às vezes até nós, como advogados, alegamos que pode haver quebra da convivência, os dois morando na mesma casa. Um dorme numa cama, outro dorme no outro, dorme na sala, e não existe mais aquele afeto de marido e mulher. Às vezes, por via só para fazer figura para os filhos, não fazer papelão para os filhos, meu bem, minha querida e tal, saem os filhos, desgraçada. Então é aquele problema de instabilidade que faz mal para os cônjuges e quando os filhos assistem, faz mal para eles também. Geralmente aí as causas de tóxico, de filho que sai do lar, que vai para outras pessoas, porque quando eles acreditam geralmente nos pais, que geralmente têm uma boa conduta, para eles principalmente, aí eles não erram tanto, ou erram menos. Porque, na verdade, também não pode os pais impingir aos filhos aquilo que eles pensam. Você não vai ser padre, o cara vai ser padre. Você não vai ser, sei lá, não vou mais nem falar nada para não ofender outras profissões. Você não vai ser mais drogueiro. Então, na verdade, isso acontece com as melhores famílias do mundo. Não é de São Paulo, do mundo inteiro. Mas aí vem a história da novela de Justiniano, que só não teve mais sucesso
porque não era da Globo. Se fosse da Globo, estava estourando aí. Já estava em quarta, quinta edição. Que era isso. Era a parte dos captive, os cativos, presos. Aquele que estiver preso, no lugar incerto e não sabido, da mulher, depois de 5 anos, dá-se o divórcio automático. É a mesma coisa lá da Penélope e do Ulisses, né? Que é tratada na obra de Homero. Nessa situação, eu propus para que houvesse isso no desquite brasileiro. Na época, não tinha ainda separação judicial. Aí fui bombardeado. Uma tese, quase me tiraram o pelo na Faculdade de São Francisco. Sempre foi assim, porque eu sempre fui um rebelde. Eu sempre sou contra tudo. Acho que todos são quadrados, embora eu já seja velho, entre aspas, que o espírito continua lá, reagindo. E, então, levei bom. Mas peguei primeiro lugar. A média 8,4. Vejam vocês como eram duríssimos os concursos. Um candidato dos 3 foi reprovado. Então, era uma coisa assim, muito séria. E tinha Orlando Gomes na banca, Caio Mário, Washington de Barra Monteiro, né? O Silvio Rodrigues. Era um pessoal da pesada na época. E foram grandes civilistas brasileiros, né? Todos já mortos. Hoje nós chamamos, como se fosse em Roma, o Tribunal dos Mortos, que eles falam porque nós falamos dele. E assim eles vão sendo eternos no seu saber e na sua comunicação na época. Tem que respeitar sempre a época. Porque o cara tem gente que é a favor da escravidão. Vai ver que época ele viveu. Antes de Castro Alves, certamente. Porque depois do Castro Alves a coisa mudou. Mas esse divórcio, esse desquite automático era assim. Não pode mais viver juntos, então não há mais casamento. Desfazer-se-ia o casamento e então ficariam livres automaticamente as partes, podendo ou não ir pedir a homologação judicial. Era menos um processo. Porque hoje em dia também é assim. Você pode se divorciar, que é o divórcio de hoje, é aquela ideia minha do passado, que era do direito romano, do Justiniano. Então, essa situação passou para a Península Ibérica, passou para as ordenações, como eu tinha dito, e nas ordenações conviveram, acabaram aparecendo livro 40, por aí, as 3 formas de casamento. Casamento per palavras da igreja, per scriptura, e o casamento de conhecidos, que eram conhecidos, que as pessoas eram conhecidas como se fossem casadas. É o uso romano. Confariácio era per palavras de presente à porta da igreja. Ou fora dela, com licença do prelado, porque já havia casamentos que se realizavam nas casas, portas e janelas abertas, como é hoje. E o casamento por escritura, que era aquela das partes ia ter um tabelião para dizer, digam que nós estivemos aqui e que nos declaramos casados. Essas 3 formas vão até 1890. Em 1890, vem uma lei que, que criou esse capítulo do Código Civil, que o Código Civil só vai aparecer em 1916, para começar a viger em 1917. Então, nasce essa lei criando o direito de família, que veio propriamente a anular o poder da igreja nessa época. Em 1850, vem então esses casamentos, que esses 3 tipos de casamento. Veio o Congresso Nacional e, pá, numa pernada, anulou todas essas formas, que eram formas institucionais, que tinham mais de 4.000 anos, e criaram este famigerado casamento civil que nós temos agora. Só dá certo quando as pessoas são pessoas certas, corretas. Porque também não adianta ser civil com todo aquele monte de rigores. Porque se a pessoa quiser ser, por exemplo, viver em concubinato, os cônjuges às vezes convivem e consentem
que um saia com quem quiser e tal. Vinda pro Emanuele, segundo dizem, que eu nem o filme assisti. Emanuele, que saía, dizia, eu posso sair com o homem que eu quiser, porque eu gosto do meu homem e tal. E ele dizia a mesma coisa com relação às mulheres. Deve ter dado errado, mas o filme termina sempre quando eles estão pombinhos, reúnem-se novamente para a felicidade, na certeza de que é uma situação incomum, porque a comunhão existe sempre essa participação recíproca, que é um dos elementos do casamento, da união estável, qualquer união familiar. Se não houvesse essa reciprocidade, não pode haver casamento. Então é melhor um chegar para o outro e dizer, olha, não dá mais e tal, e viver diferentemente. Né? Há poucos casamentos que se mantiveram até hoje. Eu não vou dizer que o meu é um deles, porque eu não sou tão velho assim. 54 anos de casado. Veja a paciência da minha mulher. Me aguentar. A aluna precisa de nota, liga para casa, olha, o seu marido é meu amigo e tal. Falei, então vá pedir para ele, não vem pedir para mim. Eu tenho uma mulher fantástica. Então, na verdade, a gente sempre teve esse problema. Tem que ter um confiança no outro, etc, etc. E, às vezes, com tudo isso, existem separações. Tenho colegas que estão casados também há 50 e poucos anos, mas já casaram 5 vezes. Eu casei com uma mulher só. Não é brincadeira. Então, na verdade, essa parte pode mandar lá para casa. Né? Essa parte da palestra. Que aí o alvarô conseguirá um alvará. Depois disso, vem... O que vem depois? Por isso que é bom ter o fichário. Mas depois disso vem o quê? Passa a viger o casamento civil, com todas aquelas regras, não pode isso, não pode aquilo, papapá, mas a cada um faz o que quer e vive no lar. E nem o Ministério Público pode invadir uma casa. Por exemplo, o seu marido te traiu. Isso era antigo, era concubinato, era crime, no artigo 240 do Código Penal, hoje revogado, graças a Deus. Por quê? Aí chegava, não podia entrar na casa e dizer, a senhora está divorciada ou separada, porque o seu marido te traiu. Eu falei, quer trair? Ele trai, mas depois chega em casa, ele cumpre o dever. Quer dizer, que não traiu direito. Isso são coisas que clientes me contaram no escritório. Chega, mas você quer brigar com o seu marido, um grande cara, só porque ele xingou você numa festa? Os outros ficaram sabendo. Sempre são os outros. Que ninguém, quando ninguém sabe nada, fica tudo quietinho e vai levando o barco. E aí, eu falei, então por quê? Ela disse, não, porque ele vai lá, ele assina o ponto. Pode sair com quem ele quiser, mas eu sou a mulher dele e tal. Então, coisas absurdas. Pai que tem relação com a filha mais velha, todo mundo admite isso na cidade, num certo local do planeta, que vocês já localizaram. Já está fazendo calor lá agora, perigo. E aí vem a história da união estável. Como o casamento criado, civil, ele acabou criando a impossibilidade do divórcio, as pessoas separadas, que eram chamadas desquitadas, passavam a criar novas uniões. E todo mundo tem direito de ser feliz. Não deu certo aqui, vai dar certo lá. E um de um lado, outro do outro. Filhos, né? E aí começa tudo outra vez. E, na verdade, a grande questão é essa. Eu conheço meus clientes, muitos clientes meus, que foram massacrados, principalmente as mulheres, massacradas, que hoje vivem com outro marido muito felizes, com filhos, etc. Por quê? Tudo é como se fosse o negócio das laranjas, segundo Platão. Na Grécia tem a obra de Platão, ninguém sabe de Sócrates, só através dos seus discípulos. Porque Sócrates, como Jesus, eles ficaram na história também, porque não pronunciaram nenhuma palestra, ou não falaram nada.
não escreveram nada, desculpe. Falaram, etc., a palavra, mas ninguém escreveu nada. Então você vai ver o que disse Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Fala lá, João, que isso é isso e isso. Está errado, mas não foi Jesus que disse. Ele interpretou mal. Porque essa é a vantagem de não escrever. Eu já fiz 23 livros, já estou arrependido. Outro dia eu não pude dar um parecer. Falei, não, embora eu esteja quase mudando de ideia, não posso dar esse parecer, senão vão dizer, é um vendilhão. Isso aí não é parecer, isso é encomenda. Né? Na verdade, era assim. Também com Jesus, com Sócrates. O Sócrates, ele também tinha esse problema. Quer dizer, não escreveu nada, mas todos dizem, Sócrates disse, onde? No banquete de Platão. Então, nesse banquete de Platão, onde estava Sócrates, Platão conta que falava-se sobre Eros. Só tinha homem. Eros é amor. Então, um fazia declaração de amor para o outro. Quem for ler, eu já aviso que é a recomendação do primeiro capítulo da obra do Jean Paleicat, que é um grande tradutor, que é a melhor tradução que existe. Então, ele dizia que, na verdade, Eros era o deus do amor. Então, lá, o que é Eros? Eros é isso, é aquilo. Sócrates também dizendo, e isso, o que é? E aquilo? Vocês não sabem o que estão dizendo? Ninguém sabe o que é Eros. Aí vem lá e diz, Eros é como se fosse uma fruta. Quando Júpiter, Zeus, no direito grego, sentiu-se ameaçado, o Olimpo estava para perder-se por causa dos homens que estavam ganhando muita força, ele desceu na terra e cortou todos os homens ao meio. E aí, então, cortando todos ao meio, aumentou o número, dobrou, mas ficaram mais fracos, porque um ficou procurando a outra metade. E quando um encontra a outra metade, estão felizes. Quer dizer, é um tipo do casamento homossexual. Porque se uma metade encontra a outra, dá a mesma laranja. Hoje, a gente fala laranja, já dá a ideia de que é um laranja. Na verdade, veja só como é que era. Porque isso foi feito com Platão num banquete, devia ser muito bom o banquete. Só tinha homem. É um problema sério. E aí, vocês veem que com o Código Civil, depois que incorporou toda essa parte de 1890 no Código, que é a parte chamada concubinato, desquite, passou depois a ser concubinato puro, hoje é divórcio. Né? A pessoa é divorciada ou não é divorciada. Em alguns países é melhor ter só uma. No Japão, por exemplo, só tem divórcio, não tem separação. E é como em Roma. Basta o fulano sair de casa, vai para outro lugar, declara na prefeitura a mudança de endereço, está divorciado. Mas depois pode haver alguma discussão sobre filho, quem vai ficar com a guarda, quem vai pagar alimentos. Também não há, porque é como em Roma. O filho ficava com alguém, tinha a família dessa pessoa, tinha que cuidar do filho, a outra família não pode ter relação, que perturba a mentalidade da criança, e fixa-se uma pensão, se a pessoa quiser, se não pagar não vai preso, né? É um lugar onde não se prende por prisão civil. Eu estive lá 2 vezes já, e nesse ano passado, uma, mas só de navio. Nada de problemas. Tem que ir ao tribunal, troço chato, babu. Você tem que pôr gravata e tal, que nem isso eu uso. Mas, na verdade, é uma coisa assim, que veio vindo. Nasceu, então, quem era desquitado e casava, de fato, no caso, não podia ser casado, porque já era casado, e então continuava concubinato. Concubinato puro, que eu fiz na minha tese uma diferença entre concubinato puro e concubinato adulterino. Hoje só a concubina adulterina é que tem algum direito, quando ajuda a adquirir o patrimônio. Senão a súmula 380 estaria totalmente revogada, porque com a separação faz-se a divisão dos bens, né? E assim é total. Pode haver
a separação pessoal antes, né? O juiz tem que declarar a união, o divórcio. Por isso que não existe ação de divórcio, já deixo claro aqui a minha ideia. Ação de divórcio. Porque nenhum move contra o outro. Porque cada um tem o direito potestativo de pedir o divórcio. Pela Constituição. Hoje, não precisa prazo nenhum. Pede o divórcio e o juiz decreta. Aí vê as ações, sim, complementares. Guarda de filho, alimentos, entendeu? E aí só discute aquilo em que houver divergência. Na verdade, essa é a situação atual com relação à separação do casamento. Aí vimos mais a Constituição de 1967, que no artigo 175 dizia que o casamento era indissolúvel, né, e que era monogâmico. Esse artigo acho que é parágrafo 1º, foi eliminado da Constituição, criou-se a lei do divórcio, e hoje o divórcio pode ser feito também independentemente de judiciário. Não havendo pessoas menores, incapazes, as pessoas vão tabelião, estando de acordo com a divisão patrimonial, já fazem tudo. Declaram-se divorciadas, vejam que vai simplificando a coisa. Não interessa o Estado saber que você está divorciado ou não. O que interessa é saber se estão em paz com o patrimônio. Então vão lá dividir o patrimônio, levam a registro o documento que precisar, carta de sentença, aí no caso é substituída pela escritura pública de divórcio, e aí resolve, até inventário pode ser feito hoje, não havendo testamento, pode ir por tabelião, e nem havendo menores e incapazes. Facilitando, porque é um processo que existe só para saber quanto vai pagar de imposto. Não é um processo litigioso, ninguém pode brigar dentro do processo. O juiz sempre manda as vias ordinárias. Aí o cara entra com agravo, não vai ganhar nunca, porque tem que ir às vezes ordinárias, porque o processo é incompatível com qualquer discussão, porque o juiz não pode ter uma sentença de mérito. A sentença dele é homologar a partilha e fiscalizar a divisão dos bens. Só que isso o tabelião pode fazer, os dois são maiores, os advogados precisam comparecer de um e de outro lado, e aí o Estado resolve esse problema mais simplesmente, já que a justiça está abalhotada de serviço. Depois disso vem a união estável, que é um trabalho meu, um projeto que eu fiz de união estável, na minha tese, 8ª tese que eu defendi na São Francisco, para professor titular. 8ª? E aí, então, eu nem peguei a cátedra nessa época, porque eu fui muito polêmico. Nessa época que eu falo também da divórcio em bona graça e tal. Tá? No fim, me deram razão. Veio tudo para a legislação. Hoje nós temos a Constituição com divórcio direto, que eu propunha também na época, e com a divisão patrimonial por conta dos cônjuges, só intervindo o juiz em caso de litígio, vamos dizer, de discordância de um com relação ao outro. Porque a vida é essa, sempre foi assim, nós que criamos essas formalidades e depois falamos mal do romano, que eles que criaram formalidades. Na época precisava, porque era uma justiça simples, muito pouca gente, tudo em praça pública. Hoje já não há possibilidade mais de se fazer isso. Vem aí a parte da Constituição de 67, antes da revogação, que diz que a situação deve permanecer, vamos dizer, os bens patrimoniais já divididos, os cônjuges separados. Pode também aplicar-se essa ideia aos conviventes, que se separam, tem a súmula 380, que faz a divisão dos bens. Quando houver esforço comum, essa ideia a minha tese já derrubou, foi acolhida primeiro no Tribunal do Rio Grande do Sul, em que o juiz, o desembargador, agora esqueci o nome, o desembargador falou que era muito mais importante a minha posição, porque ela dizia, não basta ninguém provar que fez esforço para obtenção vantagem.
porque o maior esforço é a família, é o trabalho familiar, que quem passa a viver com marido e mulher não contrata uma empregada que vai pagar salário. Ele contrata uma companheira e ela também, para que eles vivam em comunidade. Então, nada mais justo do que isso. Porque antes tinha lá o cara com o médico, às vezes que passou a viver com uma mulher, com a enfermeira, ele fazia um prédio, estava rico. E era só dele, porque a enfermeira, a mulher, não participou em nada. Nesta altura, ou casava-se com separação de bens, ou então ele fazia lá um pacto antenupcial para delimitar a questão dos bens. Porque aí a mulher, desde o começo, ou o homem, já ficam com a ideia de que eles estão ou não preteridos. Para poder, você está me desconsiderando, então eu não vou viver com você. É melhor. Porque depois, no meio ou no fim da união, chegar e dizer, não, tudo foi eu que fiz, você não ajudou em nada. Aí os tribunais começaram a dar migalhas. Ajudou no lar e tal, então 1/3 do patrimônio, outro, tanto X do patrimônio, por cento. Essa situação desapareceu quando em 1987, 1 ano e meio antes da Constituição, eu fiz nessa tese a ideia de que o maior esforço comum não precisa ser provado, porque ele é provado pela própria união entre marido e mulher, entre homem e mulher, ou quem for, porque a união familiar é que é importante. Então, nesse caso, ninguém vai se amarrar numa união familiar, se pode contratar uma empregada, porque aí entra o sentimento de família e tal. E ninguém falando nada é comunhão de bens. Fazendo um contrato, divisão patrimonial, que vai para o pacto antenupcial. E se for comunhão, união estável, pode fazer a qualquer tempo também, mas pelo documento particular. E nem precisa registrar. Porque eu fazia esses documentos há uns 40 anos atrás, e o tabelião, o cartório se negava a registrar, porque dizendo que não podia fazer nem por escritura pública e nem averbar no registro de imóveis, porque alegavam que era casamento feito particularmente. Então saiu no jornal, então, eu fiquei famoso. Todo mundo queria se divorciar, ou se separar pelo casamento do Vilaça, que na época era o melhor da praça, porque deu certo. Os tribunais falaram, não tem nada a ver o problema patrimonial com o problema de casamento. Tanto que pode haver um desquite, uma separação ou divórcio, e o patrimônio continuar comum. A divisão pode ser ficada para depois, porque não tem nada a ver com a parte sentimental do casamento. E agora? Agora veio a lei da união estável, que depois nasceu de um projeto meu, é a lei de 1996. Em 90 já tinha sido admitido pelo Menezes Direito, que foi o relator do processo, que me deu razão, dizendo que bastava, para a partilha, bastava o esforço comum, já era a própria convivência e tal. E Cláudio Santos foi o relator do processo, fez um voto belíssimo, não por ter sido ao meu favor, mas foi reconhecendo todo esse trabalho que foi feito. E entrou na jurisprudência, depois vem meu projeto, pela Bete Azizi, que foi a deputada que enfrentou a matéria no Congresso, foi aprovado com muitas modificações, até umas que eu era contrária, por exemplo, direitos e deveres dos conviventes. Não precisa. É tudo de caráter moral. Se o outro não se sentir bem, se separa. Não precisa falar, não, esse fulano me traiu, ou fez isso, ou fez aquilo. Porque não tem, né? Só se for para provar a culpa. Depois veio o Código Civil, e chegou a dizer que até o culpado tem direito a alimentos. Caiu tudo por terra. Até o culpado tem direito a alimentos. Eu vou até mais tomar um café, porque esse já foi, já esfriou. Então, vejam que barbaridade. Eu tenho um caso lá no escritório, o marmanjo recebe pensão da mulher. E ele, eu estou mal, preciso disso, disso, daquilo. Vai pedir para sua mãe. Como faz geralmente quando a mulher está com a mãe, né?
Mas hoje é assim. Ah, mas só para sobrevivência. Culpado. Só praticava adultério, servícia, batia na mulher, fazia miséria. E acabou ganhando pensão. E a pensão pode sujeitar o outro à prisão, que eu também sou contra a prisão civil. Contra as duas prisões. A primeira já caiu. Minha tese já venceu, que era a prisão por depositário infiel. Por que não existia a prisão do inquilino infiel, do comodatário infiel? Que era um problema de idade média. E também o problema no decreto 911, que era a lei de alienação fiduciária, que o cara comprava o carro alienado, mas continuava pagando a prestação. Então ele estava adquirindo a propriedade. Então quem está adquirindo a propriedade não pode ser depositário do que é seu. Quer dizer, quebrava-se aí um preceito sério de direito. E, por outro lado, se ele estivesse dirigindo esse carro num sinal, sendo assaltado, ele perdia o carro. E aí, res perit domino, desde o Código de Hammurabi. Quase mais de 4.000 anos se passaram com essa regra em todos os códigos civis. Vem essa lei e quebra a regra. Quer dizer, eu estou sendo depositário do que é meu, né? E se eu perder a coisa sem culpa, eu sou responsável como se fosse culpado. Isso é um verdadeiro absurdo. De maneira que caiu, e depois veio o Pacto de São José e selou de uma vez por todas essa matéria. Agora só falta acabar com a prisão civil por dívida de alimentos. E já outro dia entrei com HC, não foi nem conhecido, porque eles dizem de cabeça assim, não, HC para prisão civil não vale, só para prisão penal. Mas o cara era deputado, foi preso. Ele falou, não, eu vou preso. Vou preso porque eu não tenho condições de pagar. E foi preso. Nessa altura, nem HC, nem no Supremo, nem em lugar nenhum, conseguiu. Porque a Constituição também diz, mudou bastante no artigo 5º, inciso 67. Ele diz o seguinte, que a prisão por alimentos só existe quando a recusa de pagar é injustificada ou quando a recusa é voluntária. Então tem que ser involuntário e injustificado. Então, hoje em dia você justifica direitinho, não pode pagar pensão por isso, isso, isso. O próprio outro cônjuge já entrou com uma ação de execução, não conseguiu penhorar nada, porque não tem nada em nome do fulano, e então vai preso. A minha tese, que eu tive aí em 93, a titularidade da Faculdade de São Francisco, ela já dizia isso, que o que tem que ser admitido é a prisão administrativa, que é diferente. Se um cara perante o juiz disser, eu não tenho nada para pagar a pensão, e descobrirem que ele tem, Estados Unidos, o cara vai preso, crime inafiançável. Porque enganou a justiça, não entre si, partes. Então, nesse caso, não há possibilidade mais de se declarar hoje. O fulano entregou o único bem que tinha a penhora, bem de família, inclusive, para penhorar, está sendo executado, a mulher não achou nada, e então ele continua responsável e vem o juiz e decreta a prisão. Eu acho um verdadeiro absurdo, um ato inconstitucional, mas passou por todos os crivos. Vejam que a ideia é aquela, cutucar o leão. Cutucou o leão, prisão, ele vem e paga. Mas nem sempre o cara tem dinheiro. Às vezes faz até coisa que não devia para arrumar o dinheiro para pagar. Como o cara às vezes rouba para pagar droga, para não ser preso. Isso não quer dizer que ele deva quando ele paga. Ele pode socorrer de um amigo, de uma pessoa, de um banco, pode emprestar dinheiro da família, etc. Alimentos. Aí surgem as ideias mais modernas. Começam a surgir casamentos entre homossexuais. O casamento entre homossexual
ele começa propriamente na Dinamarca. Se vocês forem ver a história, por exemplo, houve casamento do imperador, morava lá, estava na Grécia, casou-se com um gladiador. Gladiador é tudo a mesma cara, estão todos bonitos, belas coisas de arte. E então, mas ele tinha mulher. Então, era aquela história do casamento. O cara ia aos banhos públicos. O cara e tal, mas não era casado. Uma aluna minha chegou à conclusão que havia algum casamento, fez uma tese na pós-graduação da USP, não me convenceu, e a outra provou o contrário, dizendo que esses casamentos não eram casamentos, porque o casamento tem intuito de construir uma família. Fulano tinha uma família e se casava lá com Adriano, o imperador. Nessa altura, hein? Machão. Na verdade, isso é coisa que acontece. Mas o casamento mesmo começa na Dinamarca. A Dinamarca, tem lá, Dinamarca, Noruega, papapá. Naquela zona fria do globo, que acho que por falta de cobertor, foram para um cobertor de orelha. Então, estão gravando isso, é um absurdo. Vamos falar, o Vilaça é louco, ou quase louco. Eu vou dizer, não, ele é totalmente. Porque declaração pública. Mas, na verdade, essa situação foi agravando, ou melhorando, para quem é adepto, porque é o seguinte, todos fulanos têm direito à proteção. Então, negócio de dignidade humana tem dos dois sexos. Ah, mas dignidade humana numa indignidade convivencial, não existe isso. A convivência, sendo convivência, as pessoas estão concertadas naquilo, quer dizer, concordes com a situação, não tem nada de imoral. O que existe são as épocas. Em certas épocas, a monogamia vai em frente. E se vem lá um muçulmano, eu pergunto, é muçulmano? Então qualquer coisa me corrija. Vem um muçulmano que um homem pode ter 4 mulheres, não é isso? Desde que cuide das 4. Diz lá o Alcorão, salvo melhor juízo. Então o que acontece? O cara pode ter 4 mulheres. Então é legal que ele tenha 4 mulheres. Agora ele vem para o Brasil, o que é? Ele vai ser jogado no lixo? Esse casamento não existe, porque é poligâmico? Existe. A Constituição tem que garantir o credo de cada um. O que não pode acontecer, às vezes, que se choque contra Instituto Nacional. O cara tem 4 mulheres, ficou viúvo de uma. Não pode se casar no Brasil porque ainda tem 3. Agora, lá na igreja ele pode se casar. Como antigamente também os judeus podiam divorciar-se nas sinagogas. E não havia divórcio no Brasil. Eu fiz um divórcio desse para um amigo meu judeu, que ele é desquitado, antigamente, desquitado, e que eu fiz o divórcio dele como desquitado, para valer como divórcio na comunidade judaica. Lá ele depois se casou, mas o casamento lá não era mais reconhecido no Brasil, porque ele só era reconhecido na comunidade judaica, porque cada um tem a sua esfera de credibilidade e de religião. Então, tudo isso tem que ser preservado pela Constituição. Essa história, então, que o casamento é monogâmico, etc., mas temos que acolher todas as hipóteses de boa-fé que existam em todas as religiões. Não porque a gente aqui não tenha, porque quem é casado com 4 mulheres deve ter pelo menos 3 poços de petróleo. Um só para alimentar os cabeleireiros. É o caso, então, parabéns. Né? Foi bem sucedido. Porque nos Estados Unidos tem um que foi divorciado 7 vezes, mas uma de cada vez. Foi a falência, esse é outro instituto jurídico. Um artista de cinema famoso aí. Não vou falar o nome, senão pode vir uma ação
apostam. Gostam de mover ação contra mim. Todos perdem, mas gostam de fazer. Vamos mexer com o leão, vamos mexer. De maneira que vem essa situação. No Brasil, houve o projeto da Marta Suplicy para estabelecer, não era bem o divórcio, era um divórcio meio diferente, porque dizia que o fulano passava a morar, a viver com outro do mesmo sexo, e então, para desconstituir essa situação, a pessoa tinha que ir a juízo. Então, é que pior. Por fato, podia fazer, e só de direito podia se separar. E então a Marta está com o projeto dela engavetado até hoje, porque chamaram de indecente, imoral, acabaram com o projeto da mulher. E ela, enquanto isso, a legislação muito baseada na igreja, o legislativo, como é que é o nome da religião principalmente? Tem a católica também, mas tem a... Evangélicos. Os evangélicos são contrariamente contrários. Os católicos ainda estão lá, porque o católico que é católico mesmo tem que obedecer aos preceitos religiosos. E na religião católica, até exploraram isso numa novela outro dia, que eu vi por acaso. Era um problema, sai de baixo, sai de cima, uma coisa. É que, na verdade, o fulano era... ele era... como é que se diz? Era... Às vezes eu perco o fio da meada. Dizem que o meu patrocinador espiritual foi tomar um café. Porque às vezes... esse cara lembra de tudo. Olha, tem uma assessoria fantástica. E aí, então, essa religião sempre contrária. E os problemas dos homossexuais foram parar nos tribunais. Chegaram no Supremo. O Supremo admitiu que eles tinham direito à proteção, claro. Então, proteção disso, proteção daquilo, mas não chegaram a julgar sobre casamento. Aí um casal de lésbicas foi pedir o casamento no Superior Tribunal de Justiça, inferior ao Supremo. E o Superior Tribunal reconheceu o casamento homossexual. Então, no Brasil, como casamento. Não é? São duas homossexuais, duas lésbicas. E aí, então, depois disso, o superior passou na frente do Supremo, porque pelo Supremo estavam convertendo uniões estáveis, concubinárias em casamento. Aí não pode, só quando é união estável, que pode transformar em casamento. Senão, também vai o casamento existente entre homossexuais por conta da legislação. Então, as partes não podem, mas o Poder Tribunal, o Poder Judiciário pode, como fez o Superior Tribunal. Então, hoje nós temos casamento típico do Código Civil, casamento atípico, criado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, cada um tem que pedir, não vale para todo mundo. União estável entre homem e mulher, que é a lei que eu fiz, o projeto. E a união estável do mesmo sexo, que é a quarta forma. E o casamento estrangeiro, quando for admitido, como também uma espécie de casamento. Pode até, como eu disse, no caso, ser poligâmico, mas ele é reconhecido e é protegido pela lei. Nessa altura, o que aconteceu? O Poder Legislativo, que tem que legislar, no caso concreto, não pode dizer que não tem lei, tem que legislar, e aí ele tem que agir como se fosse o legislador. E, neste caso, passou na frente do Legislativo. O Legislativo ainda não reconheceu o casamento homossexual e o Tribunal já. E aí, nesse ínterim, eu estava em Portugal, quando eu já tinha feito uma palestra em Coimbra, estava indo para Braga. Nesse momento, estava se formando uma turma lá de pós-graduação e convidaram para eu dar aula inaugural sobre o divórcio, difícil em Portugal, porque a sociedade toda é muito religiosa, mas acabou sendo um sucesso,
porque no meio do caminho sai a lei do divórcio em Portugal, que foi reconhecida, né? O projeto foi para o presidente da República, ele estava com dúvida, mandou para o Congresso Nacional, lá que é o Supremo, declararam que era constitucional o artigo, voltou para o presidente e ele sancionou a lei em 2010, se não me falha a memória. Aí eu, de improviso lá na hora, sai a lei, eu então falei que era uma invenção portuguesa muito boa, porque não precisou haver uma lei específica. O projeto dizia, basta alterar alguns artigos do Código Civil, que pode ser feito aqui também. Por exemplo, o que é o casamento? É a união de um homem e de uma mulher para a construção da família legítima. É só dizer, é a união de duas pessoas para constituir a família legítima. Pronto, já instituiu o casamento no Brasil. Não saiu ainda, depois houve uma série de discussões lá em Portugal e a Igreja Católica perdeu e venceu, então, a ideia. E nesse ínterim também, em 2010, surgiu a lei do divórcio argentina, que é uma lei que dá todos aqueles direitos. Os direitos previdenciários sempre foram reconhecidos, mas isoladamente a cada um. Agora, a união foi reconhecida, por exemplo, que o somatório dos olerites pode possibilitar um dinheiro para comprar a casa própria do chamado casal. E aí, nessa história também, a adoção. Só que na Argentina é proibida a adoção. No começo eu fui contra a adoção, e junto com a Maria Helena Diniz, junto com Silvio Venosa e mais um outro autor. Depois me desgarrei para a ideia de aprovar totalmente a posição da Maria Berenice, aliás, em parte da Maria Berenice, que era a terceira tese que possibilitava o casamento. O casamento é um casamento atípico, com reconhecimento só na jurisprudência, desde que requerido. Porque não é como um mandado de segurança, o cara pede, só vale para ele, não vale para todo mundo. Tem que pedir, cada um tem que ir lá pedir o seu direito líquido e certo. Então, essa posição atual, em que nós vivemos numa época em que tudo tem que ser admitido, desde que não contrarie normas de ordem pública e os bons costumes. Essa questão de bons costumes, o casamento entre o mesmo sexo, já está superada. Porque o problema não é bom costume ou bem. Dentro de casa, sempre o bom costume. Não pode haver isso que existe hoje, essa miscigenação de famílias que são, por exemplo, uma contra a outra. Eu só até admito até que possa existir, em alguns casos, desde que uma não prejudique a outra. Tem as suas épocas. Por exemplo, se um homem, a súmula 380 foi revogada, para mim, só em parte. Porque se ela foi revogada, porque não se admite mais o esforço comum, ela continua sendo admitida com o esforço comum daquele que ajudou a construir o patrimônio. Porque senão quebra o princípio do enriquecimento sem causa. E é muito grave isso. O cara sai da casa dele, ou está ainda na casa dele, arruma lá uma filial, uma outra mulher, e aí a outra mulher ou é rica ou ajuda ele a ganhar dinheiro. Aí sim funciona a súmula 380. Se ele se separar dela, a esposa dele, legítima, vamos dizer assim, não pode se valer daquele trabalho da concubina, que tem que ser dado a ela. Senão, enriquecimento sem causa. A esposa vai ficar com mais direitos, né? E o direito sobre a concubina. Essa, então, é a posição atual. Eu acho que eu já falei demais. Cansei-os, pois. E assim, até a próxima. Muito obrigado.
Quantas vezes eu for convidado, tantas eu virei para falar aqui nesta casa, que me é muito cara, e onde eu fui, inclusive, também conselheiro estadual, 2 lustros, 2 gestões. E em Brasília também tivemos oportunidade, no Conselho Federal, de fazer muita coisa em prol da nossa classe. Em prol da comunidade, desde a minha tese de doutoramento, a lei que nasceu depois de 1970, a lei do bem de família, que resguarda a família pela simples residência, independentemente de formalidades, que era uma verdadeira pantomima. A pessoa, para ter sua família defendida, tinha que fazer publicações, dar satisfação a credores. Hoje é até mais simples, porque nem registro mais precisa. É preciso, então, que haja a moradia. Morou, está protegido. Sai de uma casa, vai para outra, está protegido. Então, a família começa por aí, pelo berço. Tanto a família no sentido antigo, que é a tradicional família do Código Civil, que vai perdendo muito da sua situação de formalismo, a família moderna, sem formalismo, em situações até não só entre o mesmo sexo diverso, como também no mesmo sexo. Então, nós chegaremos até este ponto, que é onde está a jurisprudência, onde está o direito brasileiro e de alguns povos do negócio matrimonial, que era realmente, na realidade, realizado pelos pais. Os pais é que casavam os filhos. Daí os episódios aí na história de filhos que não quiseram se casar, rebeldes, etc, etc. Romeu e Julieta é um caso específico. Mas, na verdade, essa situação do casamento na antiguidade, ele era muito semelhante com o de hoje. A solenidade existia, não havia participação do Estado, eram as famílias que se organizavam e faziam esses tratados de família, contratos, e, na verdade, passava a existir essa família, às vezes até com pluralidade de cônjuges, como mostra a própria Bíblia. Nessa época em que eu me situo na antiguidade, é mais ou menos 4.000 anos de hoje, ou depois de Cristo, para não ser muito preciso. Na verdade, essa situação da Bíblia era justamente essa de convivência. A convivência sempre foi a base fundamental da família. Passavam a viver juntos, depois de 7 anos podia haver outro casamento, outra mulher, e assim até o nosso poeta também, acho que foi Castro Alves, Olavo Bilac, que falou sobre a questão de que fulano casou-se com a mulher pensando que estava se casando com outra, teve que esperar 7 anos para depois. Em nome da OAB São Paulo e do Departamento de Cultura e Evento, iniciaremos, nesse momento, a palestra sobre o tema Casamento, Origem até a presente data, com o objetivo que seja para todos nós um grau de conhecimento e que de muita importância para o nosso dia a dia profissional. Venho agora com grande satisfação e honra, na qualidade de presidente de mesa, apresentar a vocês o nosso palestrante, que é advogado, doutor em Direito, professor titular e ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, regente da pós-graduação e Direito da Faculdade FAAP, ex-conselheiro federal da OAB por São Paulo, consultor e parecistas, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Álvaro Vilaça Azevedo. Por favor, recebam com uma salva de palmas, por favor.
Nós vamos falar hoje sobre a base central do direito de família, que é o direito matrimonial, a parte do casamento. Antes disso, eu quero agradecer ao presidente da mesa, meu grande amigo, e dizer que quantidade do outro convivente. Isso não é possível hoje. Antigamente era a essência, bastava viver junto para estar casado. Então, vai lá, então houve sempre uma afronta à lei? Não, porque havia sempre uma instituição da família que é diferente do casamento. O casamento, a união, é um contrato de convivência. A família é uma instituição. Ela vive através dos séculos e os costumes vão propriamente mostrando os seus limites, os seus coloridos, as suas situações. De tal sorte que a família, ela é, então, primeiramente, essa união entre os conviventes. Podia se transformar, por exemplo, através de um símbolo, o rapto simulado da mulher, ou então convidando a mulher para um banquete na casa da família, automaticamente ela saía dali casada, e, na verdade, esses casamentos eram simbolizados, por exemplo, no caso, com uma entrega de arras, como se fosse uma compra simulada da mulher, em que eram entregues as arras, que vem do grego, que quer dizer sinal, que ainda existe no nosso Código Civil, arras, que é sinal de princípio de pagamento. E no casamento era um sinal de que queriam tornar-se marido e mulher naquela época. Essa situação das arras, chamadas depois arras esponsalícias, ela dava confirmação e, inteligentemente, protegem a todos, não a família, mas protege as famílias. Porque a grande importância na família não é o casamento, porque precisa haver intuito de construção de família. Não adianta haver casamento, formalidades, etc., e depois cada um faz o que quer, é uma dissociação completa de sentimentos, maus tratos, e assim nós não podemos viver. O problema da família concentra-se no intuito de constituição dela. E assim existiu, vamos dizer, se nós vamos pegar um livro antigo, Jean Godmet, no seu livro Les Institutions de l'Antiquité, nós vamos ver que na Antiguidade, e isso para não falar antes, porque os documentos anteriores sumiram na destruição da biblioteca de Alexandria, e assim os romanos foram um pouco culpados nessa destruição para quererem surgir de então, como se do nada, para mandar na humanidade. Na verdade, os casamentos que existiam na época primeva eram o casamento de fato, em que a pessoa bastava viver junto para estar casado, seria hoje uma coisa como união estável. Só que a união estável não é transformável em casamento, a não ser que os concubinos ou os conviventes queiram, nesse sentido, os dois de comum acordo. Mas ninguém pode, por exemplo, dizer eu quero transformar minha união estável em casamento contra a vontade